Estudo da qualidade fisiológica do som. A altura é a qualidade fisiológica que permite distinguir som graves do som agudo, com base na sua frequência sonora. Som graves tem uma frequência menor e, consequentemente, uma altura menor, enquanto o som agudo possui frequência alta e maior. Eu tenho uma figura aqui, essa figura do lado direito, onde eu tenho uma baixa frequência. A baixa frequência implica no som baixo e grave. E aqui eu tenho uma alta frequência. No lado direito, na figura do lado direito, eu tenho uma alta frequência, que implica no som alto e som agudo. Difração. A difração é a capacidade que o som tem de contornar objetos. Então eu tenho esse gatinho falando aqui, ó, e o som está contornando o muro. Aqui as ondas sonoras estão contornando esse bloco. O som também tem a capacidade de passar por pequenas aberturas. Nessa primeira figura aqui, o emissor, o rádio, vamos dizer que é uma emissora de rádio, ela está emitindo o som e está contornando a montanha e as árvores para vir até essa casa. Então, a pergunta é, por que é possível ouvir o som do outro lado da parede? Isso ocorre por causa da difração. É um fenômeno que permite que as ondas sonoras contornem obstáculos e passem por aberturas com dimensões compatíveis ao seu comprimento de onda. Essa característica explica por que é possível perceber o som ao redor de paredes físicas. A refração. A refração ocorre quando uma onda sonora passa de um meio para o outro. Eu coloquei aqui o meio 1 e o meio 2. Vamos supor que aqui em cima é ar e aqui embaixo é água. E a onda sonora vai passar de um meio para o outro. O que vai acontecer? Alterar sua velocidade, consequentemente seu comprimento de onda e direção. Então o som vem, passa do meio ar para o meio líquido, um exemplo, pode ser qualquer outro meio, vai alterar sua velocidade, vai alterar seu comprimento de onda e vai alterar sua direção. Reflexão do som. Reflexão do som é quando o som bate no obstáculo e volta. Então vamos lá. Ocorre quando uma onda sonora atinge o obstáculo e retorna ao meio de origem. Com isso, vamos resolver uns exercícios. A qualidade que permite distinguir o som forte de um som fraco por meio da amplitude de vibração de uma fonte sonora é definida como intensidade. O ouvido humano é responsável pelo nosso sentido auditivo. Ele distingue no som 3 qualidades que são altura, intensidade e timbre. A altura é a qualidade que permite ouvir diferentes sons graves e sons agudos, dependendo somente da frequência. Considerando conhecimento sobre as ondas sonoras e exposto acima, que nós vimos lá em cima, que assinale a alternativa correta e complete as lacunas da frase seguinte. Podemos afirmar que o som será mais agudo quanto maior for sua frequência. Lembra lá? Frequência alta, som agudo. Lá na figurinha, frequência alta aqui do lado direito, som agudo. Então, voltando para cá. Com relação à propriedade das ondas mecânicas, julgue os itens abaixo e marque a opção correta. O fenômeno de difração é observado quando o comprimento de onda é ligeiramente maior que as dimensões de um obstáculo no qual a onda interage. Ele vai passar pelo aquele obstáculo. Então, o comprimento de onda, a difração ele vai passar pelo aquele... Ela contorna, né? E passa pelas fendas. Então, tá certo. A primeira está correta. Descarta C e descarta E, né? A reflexão de uma corda... A reflexão de uma corda em uma extremidade fixa de um fio ou corda ocorre sem a inversão da fase oposta. Não, aí está errado. Durante o fenômeno de refração de uma onda, ao se passar de um meio para o outro,
A frequência da onda não altera? Verdadeiro. O que altera é a velocidade e o que altera é o comprimento de onda. A frequência se mantém. Porque a frequência ela sai do receptor, ele vai mandar com a frequência tal, entendeu? Aí que vai alterar. Não, aqui é um fenômeno de refração. Ele vai passar de um meio para o outro. Vai alterar o comprimento de onda e vai alterar. Isso. Então tá certo, tá certa. Visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que impõe limite máximo de 40 decibéis para níveis sonoros permitido após as 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica de onda? Estão limitando a amplitude da onda sonora. Resposta certa? Letra B. B de bola. Eu deixei essa equação aqui para fazer uma análise agora dela, legal. As ondas sonoras são ondas de natureza mecânica e, portanto, necessitam de um meio material para se propagar. Ao passar de um meio para o outro, pode ocorrer variação na velocidade de propagação dessa onda, caracterizando o fenômeno de refração. Se, ao mudar o meio de propagação, a velocidade da onda aumentar, olha, se eu aumentar a velocidade, o comprimento de onda aumenta. É diretamente proporcional. Aumentou a velocidade. Então, já de cara é a letra E. O seu comprimento de onda aumenta. Então, não é esse. No período não. Também não é. Também não é. É a letra E. Então, pessoal, é isso aí. No próximo exercício a gente se vê novamente. Obrigado.